Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de maio. Pediram aqui o Rivan, eu vi nos comentários da última análise do Kaique, ele pediu para eu voltar para o Ibovespa subir. Estou de volta, Ibovespa subiu em 0,71% no pregão de hoje. Enfim, eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se se você estiver no YouTube. Tem também um sininho das notificações ali para você deixar ali ativado, para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo. E também para explorar ao máximo o conteúdo existente, principalmente de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui, deixa eu colocar a lista para vocês, do índice Bovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, ASB 3, JBSS 3, NIL 3, GRND 3, BBDC 4, COGN 3, BIF 3, USIN 5, CSAN 3, Raiz 4, VEG 3 e Hash 11, ativos que vocês solicitaram na última análise de fechamento que foi feita pelo Kaique. Então, se você deseja que na próxima análise de fechamento dessa sexta-feira tem aí alguns ativos que você está posicionado ou você tem interesse em comprar ou vender, coloca aqui embaixo nos comentários o ativo que você deseja. Também faça algum comentário a respeito da análise de hoje. Se você tiver um comentário extra também a ser feito sobre o mercado, fique à vontade, aqui o espaço é seu, fique bastante à vontade. Eu vou rodar a vinheta aqui nesse momento, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha. Senta o dedo aí para aquecer o dedo, né? Porque tá frio pra caramba, pelo menos aqui em Bauru que eu fui nessa semana, fui Marília, tudo frio, Ribeirão Preto frio, não sei se aí onde você tá frio, mas aproveita aí, esquenta esse dedo aí no like, agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de Ibovespa. Pregão de hoje alta de 0,7%, mas não conseguiu fechar ele acima da média. Tecnicamente, a gente tem um movimento para baixo, numa tendência indefinida, que definiu quando furou aqui essa região, mas não permaneceu acima de 108 mil pontos, por permanecer abaixo ali da média, um candle um pouco menor do que foi o anterior. Olhando para um gráfico aqui de 60 minutos, então um processo de recuperação contra essa queda. Então, ou seja, uma abertura mais negativa vai aumentar a probabilidade de queda no G60. Porque se a gente pega o gráfico de 60 minutos, da mesma forma que a gente tinha ali falando de tendência, que a tendência no intraday foi perdida aqui nesse ponto, volta aqui para cima, abriu para baixo, terminou a primeira hora de pregão para baixo dessa região aqui em torno dos 106.850 e gerou nova mínima, reforça a chance de se ter um movimento para baixo e que fica mais coerente com a questão do gráfico diário de se poder ter algo mais para baixo no próximo pregão. Seria uma expectativa. Se o mercado traz o Ibovespa aqui para cima, a gente tem um cenário um pouco mais positivo, ou seja, o que era para ser um candle de baixo veio para cima, o mercado não está tão forte assim para baixo, ainda mantendo uma tendência indefinida de curto prazo, mas lembrando que o viés é de baixo, olhando para um gráfico semanal, perdeu a tendência aqui, assim como eu falei do G60, aqui perdeu também a tendência, ó, aqui nesse ponto, está batendo nessa zona de resistência que é válida até o fechamento da semana ali por volta dos 108 mil pontos, ponto mais alto da resistência 109.500. Então essa faixa de preço 108 a 109.500 é a zona de resistência, é o desafio principal do Ibovespa, e a média móvel daqui a pouco se aproximando bastante dessa região, incorporando aí a questão de ter algo mais forte ainda na ponta vendedora. Seguindo para os futuros, no mini índice, gráfico de 60 minutos, ainda está acontecendo aqui, está aqui gerando sinal para baixo. Girou aqui, abriu caindo, foco em venda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só olharia para a compra se abrir subindo e passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dos 108, 120. Lembrando que aqui abriu para baixo, ficar atento na questão de objetivo, numa venda aqui para o topo descendente ou pivô de baixo. Ficar atento na questão de suporte na faixa 106.855 até a mínima aqui na faixa 106.500. Indo aqui agora para o dólar, no dia de hoje nós temos o dólar em queda de praticamente 1%, ainda deixando aqui um gap de baixa em aberto, é um ponto de resistência, uma zona de resistência junto já com a média. E o fechamento completo desse gap lá na faixa dos 5,084.
Quando está dentro do movimento de baixa aqui, vai e continua apoiando operações mais na ponta vendedora. Quando o movimento de baixa aqui no gráfico diário fica um pouco mais longo, e agora batendo no nível de suporte dessa mínima, que está aqui localizado na casa dos 4.907, cria-se uma expectativa de poder ter algum processo de recuperação. E a gente vai dar uma olhada pelo gráfico de 60 minutos. Tem esse processo de recuperação? Tem. Está dando um movimento de alta contra a tendência de baixa. Ou seja, movimento de alta contra a tendência de baixa, cria-se expectativa de se poder ter um novo movimento para baixo. Logo, abriu subindo para cima aqui dessa média, para cima do fechamento do pregão de hoje, assim que fizer o fechamento do pregão de hoje, abriu subindo, fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, ficaria interessante para compra. Se isso acontecer já acima desse patamar aqui, ó, que é a região aqui na casa dos 4.952,5, aqui é 4.958, enfim, de 4.952 a 4.958, resistência. Veio o mercado, trouxe o dólar aqui para cima no próximo pregão e passou a gerar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta, dá para se buscar compra tentando pegar no movimento até o fechamento do gap em 986. Então, essa seria uma das formas. Abriu subindo, está dentro do movimento subindo no dia 60, dá para se buscar compra, mas preferencialmente de fundo ascendente. Se acontecer para cima dos 52, melhor ainda. Por outro lado, abriu caindo, gerando sinalização de topo descendente ao testar a média, mantenha o foco em buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, também daria um pouco mais a preferência. Por quê? Topo descendente. Por que não pivô de baixo? Assim, pode até ser pivô de baixo, mas só não exigir tanto para baixo, porque a gente já tem um movimento longo de baixo no gráfico diário. Então não dá para se exigir tanto para baixo no primeiro momento. É só essa questão para ficar atento nas operações de venda. Ações, falando agora de PTR4, que teve um pregão bom, alta de 1,7%, mas continua dentro de um movimento de baixa. Opa, vou executar uma compra aqui na Petro? Não me anima muito, apesar dela poder dar uma andada, não me anima tanto assim de cara, porque o movimento aqui foi longo para cima, a correção foi pequena, a entrada vai ficar muito próxima do topo anterior, stop um pouquinho afastado, então assim, dá para executar essa compra, mas com um risco um pouquinho maior. Zona de resistência já de cara na faixa dos 34,60 até depois 35,14. O ideal seria acontecer o quê? Ter algo mais para baixo aqui, para depois gerar a compra. E seria o mais interessante, um recuo um pouquinho maior do preço para buscar essa compra de swing trade em PTR4. Mas temos sim um sinal de alta chamado quase de engolfo de alta, uma perfuração. Abre aqui abaixo o fechamento desse candle e fecha invadindo quase o corpo do candle anterior inteiro. Se fechasse acima dessa abertura aqui, seria um engolfo de alta. Mas enfim, superou a máxima desse candle, aumenta a probabilidade de ter um movimento para cima. Só não exige tanto para ele, porque a relação risco-retorno aqui ficou um pouco, vamos dizer assim, não muito satisfatória, desde o tamanho da correção a também o tamanho do candle, o tamanho do stop em relação à resistência mais próxima. Vale 3. Ativo gerou uma boa alta hoje de 2,66%. Aqui gerou o que? Um topo. Para quem abriu venda nessa perda de mínima da Vale 3, que fazia sentido. Está com um candle contrário, ou seja, não gerou o stop da operação. Stop tecnicamente mais interessante seria acima dessa máxima aqui. Então ficaria posicionado com stop ali nos 81,92. Quem estiver preocupado com stop, quiser encurtá-lo, teria que botar o stop acima da máxima no pregão de hoje. Mas daria preferência para aguardar pelo menos mais um pregão para mudar esse stop da operação. Lembrando que Vale 3 ainda está dentro de uma tendência de baixa, muda essa tendência de baixa se fizer isso aqui, ó. Romper essa máxima aqui, que é a máxima desse topo, nos 81,92. Fica mais para uma tendência de alta de curto prazo e de se ter um movimento de correção semanal em busca da média móvel exponencial de 13 períodos. Falando de posições que seguem abertas, as recomendações que foram realizadas pelo Lucas Moraes, que é analista técnico aqui da DV Invest. Temos aí a operação de venda, que já vem durando bastante tempo, está enrolada ali na média, por enquanto sinais positivos, né? Porque não tem força para vir para cima da média, a expectativa é que ela ganhe força para baixo. Então, sem nenhuma mudança em relação à posição de venda em ASB3. JBSS3, que é uma posição de compra que está em aberto, ou seja, uma compra que foi feita aqui atrás, que já vai deteriorando, né? Porque ela já tinha gerado um sinal de baixa, perdeu a mínima aqui desse candle, que foi o sinal de baixa, então por enquanto está apontando ali para... já está dentro de um campo negativo e apontando por enquanto para vir para a região do stop. Teria que acontecer o quê? Um fundo ascendente aqui
para se buscar alguma alternativa de alguma sinalização para se ter a favor dela ir buscar o objetivo da operação recomendada pelo Lucas. Depois disso a gente vai falar para o NIO E3, que está dentro de uma posição comprada, né? Compra aberta aqui nesse pregão, segue aí bem, alta de 2,33%, apontando por enquanto para essa região aqui de topo e consequentemente caminhar aí para buscar ali o objetivo dessa operação, que está em torno dos 18,92, que é bem em cima dessa zona aqui de resistência ali em torno dos R$19. Então segue aí sem nenhuma mudança a operação. GRND3, ativo que também abriu compra, só que por enquanto ruim, no segundo pregão da compra, queda aí de 2,42%, hoje queda de 0,97%. O stop dessa operação, lembrando, está lá na faixa de R$ 8,93, está aqui basicamente aqui assim embaixo, ó, abaixo dessa mínima aqui. E o que seria bom para a posição? Fundo na média, ou seja, quebrar a sequência de máximas descendentes para aumentar a probabilidade desse ativo subir em busca do objetivo que está localizado em R$ 9,95, ou seja, bem aqui assim, ó, por aqui. Tem que ultrapassar essas duas resistências. Após isso, eu vou falar aqui agora de BBDC4, que terminou o dia com queda de 0,77%, chegou num nível importante de resistência, ou seja, de tudo que caiu ela conseguiu devolver tudo. Isso aqui pode inclusive gerar uma formação para quem gosta de padrão gráfico, a chamada ombro-cabeça-ombro, né? Que ombro, cabeça, ombro. Só que ainda teria que acontecer algo mais aqui para baixo, ou se aproximar, ou parar por aqui mesmo e depois gerar um movimento para romper isso aqui para confirmar esse padrão gráfico. Então é só algo que pode acontecer, mas não ainda é uma certeza que isso vai acontecer. O fato é, certeza ou não, em termos de estratégia, como aqui está dentro do movimento de subida, apesar de estar dentro da tendência indefinida no gráfico semanal, se acontecer aqui algum recuo do preço um pouco maior, mais alguns pregões e gerar um fundo ascendente, ficaria mais interessado em compra. Se o mercado subir aqui, já entraria comprando? Não, aguardaria, por exemplo, uma lateralização um pouco maior para comprar, por exemplo, um pivô de alta, a média se aproximar um pouquinho mais do preço para fazer uma compra de um pivô de alta, visto que vai ter resistência muito próxima na faixa dos R$ 20,20, depois disso em torno dos R$ 20,80. Então são duas resistências próximas aqui para uma compra logo na superação da região dos R$ 19,95, ou seja, isso aqui, ó, essa região R$ 19,95 a R$ 20, região de resistência para Bradesco, ações preferenciais. COG-N3, ação que pelo gráfico semanal também está dentro do movimento de subida, mas como esses recursos foram muito grandes, eu não esperaria tanto para cima desse movimento. Quando eu falo tanto é de rasgar esse topo aqui e ir muito longe, não esperaria isso. Então o ideal é que a entrada pelo gráfico diário de uma compra não seja executada muito próxima dessa zona de resistência, que é da faixa dos 3,05 a 3,13. Qual seria a alternativa então de entrada nesse papel? Se tiver mais um pregão aqui, dá para comprar aqui? Dá, mas é já em cima dessa resistência. Se tivesse mais um pregão e gerasse um sinal de alta, daria para arriscar essa compra tentando pegar no movimento de subida, seja para os 2,90, mas principalmente para a região lá dos 3,05 a 3,02, 3,05 até os 3,13. Zona acima, logo acima, zona de resistência logo acima dos R$3. Essa seria a alternativa de entrada em COG-N3, que nesse momento, pelo gráfico diário, só olhando volatilidade mesmo, né, nem um movimento tão completo assim, daria para dizer que está em leve tendência de alta. Não está mais em tendência de baixa, gráfico semanal dentro do movimento de subida, então favorável para buscar operações na ponta compradora. BIF3, nós temos um ativo em tendência de baixa, se eu pegou aqui é tendência de baixa, por enquanto fraco para subir, mas teve uma alta boa hoje de 2,13%. Fica mais interessante para compra em sinalizações de alta acima ali da média, acima dessa região aqui dos R$ 12,70. Seria um cenário mais positivo para compra. Se ficar aqui um pouco mais de lado e gerar ali um topo descendente, dá até para arriscar venda. Não gosto tanto de arriscar a entrada entre as médias, porque aumenta-se a chance de ter sinais falsos. Eu gosto de buscar a entrada ou ali para cima dessa média ou abaixo aqui desse patamar que seria dos R$ 12. Mas enfim, é uma das alternativas dependendo do que acontecer. Só não faria nada nesse momento em cima de BIF3, porque olhando para o semanal, você tem uma tendência de alta
E um processo de recuo que já tem várias semanas caindo e que está dentro ainda de 2 semanas de alta, então não representa tanta força ainda para baixo em BIF3, ainda tem uma expectativa mais positiva para o papel pensando no prazo mais longo. Usa em 5, que teve um pregão muito bom, alta de 5,11%, e falando em termos até de volatilidade, se ela volta para cima desse nível aqui, ó, ela retoma a tendência de alta de curto prazo, que faria até sentido pegando duas coisas que se destacam aqui na Uzi Minas. Mensal, olha onde recuou aqui esse pivôzinho de baixo, que é basicamente uma correção de toda essa subida, e isso aqui seria uma correção que a gente chama em ABC, não necessariamente que ela não vá cair, mas assim, olhando para o prazo mais longo, fica uma expectativa dela poder parar em cima desse nível de suporte e gerar um sinal de alta. Mas não tem ainda esse sinal de alta, que seria o sinal de superar, no mês de junho, superar a máxima de maio. O primeiro indício para começar a caminhar para isso seria justamente ela romper essa máxima aqui. Dalton, estou pensando em comprar Uzi Minas. É possível? Arriscando um pouco mais, vou voltar a olhar para um gráfico semanal, já tem um sinal de fundo, só que é igual como a resistência está muito em cima no fundo anterior. Lá na casa ali dos R$11,30. Comprar aqui, o stop vai ficar um pouco grande, que ficaria aqui abaixo da mínima desse candle, ou seja, lá nos R$10,29. É uma alternativa tentando pegar o quê? Um processo de recuperação, de antecipar uma retomada de tendência para buscar um objetivo ali mais lá por volta da próxima resistência na faixa dos 12 a 12,04. Então é uma alternativa. A segunda aqui é um patamar de resistência que foi respeitado por esse candle, que ameaçou cair e já não veio para baixo, mas sinalizações de alta já acima do nível ali dos R$10,90 a R$11 fica mais interessante para compra na Uzi Minas. Nesse momento apontando para um processo de recuperação no gráfico semanal. Enquanto não mostrar nada contrário a isso e juntando lá o mensal em cima do nível de suporte, cria-se realmente uma expectativa dela poder ter algo para cima no curto prazo. CSAN3, COSAN, sinalização de queda, sinalização de topo, aumentando a probabilidade de queda. Isso falando no pregão passado, hoje foi um dia de 0 a 0 basicamente, 0,16, mas por enquanto a tendência é de baixa no curto prazo nesse ativo. E observe onde é que ela foi bater, ó, em fundos que foram perdidos pelo gráfico semanal. Ela ainda pode ficar dando enrolada aqui, não ir muito longe, mas o caminho mais provável seria para baixo, visto que ela fez isso aqui. Falando já de curto para médio prazo. Falando de curtíssimo para curto prazo, gráfico diário, dos próximos pregões, ela ainda pode escorregar um pouco mais para baixo. Candle de força, candle de indefinição, cria-se uma expectativa de ter algo mais para baixo, suporte ali na faixa dos 17,63 até 17,03, mas para quem quer arriscar alguma operação de compra na expectativa que isso aqui ganhe força, ou seja, está tomando um risco um pouco maior, a primeira alternativa seria a superação da máxima desse pregão com stop aqui embaixo. Risco maior porque a tendência ainda é de baixo, isso aqui seria um sinal de mudança da tendência para uma tendência indefinida. E o segundo ponto eu já fiz até um post no meu Instagram, se vocês acompanham lá, falando sobre a diferença, dois cenários que mudam a tendência, duas sinalizações que mudam a tendência de baixa para uma tendência indefinida. Então tá lá no último post, inclusive, do meu Instagram. Superação dessa máxima aqui faz isso, gera esse sinal de mudança de tendência indefinida e a tendência de alta só volta se romper essa máxima aqui, ou seja, se, tecnicamente falando, se romper os R$19,50. Outro ativo que está relacionado, né, setor raiz 4, que se a gente olhar também para o gráfico semanal, olha a pancada que foi para baixo, assim como a COSAN fez uma pancada para baixo, perdendo fundos anteriores. Olha onde é que ela está batendo agora. No que era suporte, agora podendo virar resistência. Então, se esse ativo que está aqui, pancada muito forte para baixo, esse ativo tentou subir um pouquinho mais, perdeu a mínima do que no anterior, é uma das alternativas de arriscar mais operação de swing trade. Então, dentro do que está aqui, não que ela vá cair, mas se fosse para tomar um risco aqui, batendo em zona de resistência, ainda que dentro do movimento de subida, uma forma de buscar a venda seria perder a última mínima ascendente, nesse caso aqui 5,50. Ideal até que ela conseguisse vir para cima dos 5,82 no próximo pregão, faz uma mínima ascendente um pouco mais distante da zona de suporte, que é perto dos 5,20, perdendo essa mínima, melhor ainda para você abrir essa operação de venda de swing trade. Seguindo aqui para falar de VEG3 que está ruim, gerou hoje um pivô de baixo, até uma das alternativas de venda. Então, não exige tanto para baixo, que o movimento do gráfico semanal já é muito forte.
ativo está alinhado para baixo, gráfico semanal, gráfico diário, então está papel dentro de um contexto mais negativo. Para quem abriu venda de perda dessa mínima aqui de pivô de baixo, ou está abrindo por conta de um candle de fechamento forte para baixo, stop fica acima dessa máxima, se projeta no máximo 1,5 vezes o risco dessa operação. O papel não tem tanto suporte pela frente olhando para o gráfico mensal. Na realidade tem um aqui na faixa de R$19,38, mas é longe, né? R$19,38 não, desculpa. Em R$24,40 é o suporte mais próximo, olhando para o gráfico mensal. Abaixo disso a gente já vai falar em suporte lá nos R$21. Então primeiramente por aqui primeiro aqui e depois aqui. Então são os suportes mais próximos para VEG3. Então, de maneira geral, da autocompra VEG3 já caiu muito, tá? Não vejo alternativa de compra agora. Não vejo um cenário que gere compra dentro da minha metodologia. E falando agora de Hash 11, por último aqui Hash 11, que também foi uma solicitação dentro dos comentários do YouTube. Nós temos aqui movimento para baixo, lateralização. É um caminho mais provável, ou seja, de perder a região de suporte, fechou abaixo, despencou e no pregão de hoje ela conseguiu uma alta de 1,7, é um ETF, né, vinculado às criptomoedas, uma sinalização de alta, mas a sinalização de alta contra a tendência. De qualquer forma, nós temos ali algo semelhante a um martelo, a confirmação desse martelo por meio de um engolfo de alta, o que aumenta a probabilidade, lembrando que essa probabilidade ela reduz um pouco porque é um sinal de alta, um padrão de reversão contra a tendência. Então não dá para se exigir muito para cima. Aqui também a gente teve um sinal de fundo que não foi muito para cima. Mas agora aumentou um pouco mais essa probabilidade de poder vir a buscar, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. Quem está comprado em Hash 11, no curto prazo, tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do último pregão, dos 24,70. Então, 24,69, colocar o stop aqui tentando pegar um movimento até a média móvel exponencial de 13 períodos. Tá? Então essa seria a alternativa aí para Hash 11, mas lembrando, o cenário ainda é um viés de baixa, tanto pelo gráfico semanal quanto pelo gráfico diário, então expectativa maior de baixa. Muda essa expectativa de queda, primeiramente, ou seja, pensando de mudança de tendência de curto a médio prazo, voltar para cima da região ali de 33,60 a R$34, que é a zona mais importante de resistência nesse momento, que é em conjunto inclusive com o gap de baixa aqui de Hash 11. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like nessa videoanálise, nessa análise de fechamento do pregão e também de colocar aqui embaixo nos comentários, você colocar ali qual ativo que você deseja que a gente avalie na próxima análise de fechamento desta sexta-feira. Um grande abraço e até breve.